Olá! Começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje vamos falar sobre hidroponia, uma forma de se cultivar plantas na água, sabia? Vamos falar sobre a evolução dessas práticas no mundo, ou dessa prática no mundo. Produtos hidropônicos ainda são considerados caros? E olha só, é possível fazer uma produção caseira? Vamos tentar, pelo menos aqui, desenvolver essa ideia. Para falar sobre essas e outras questões, convidamos o professor Jorge Luiz Barcelo de Oliveira, professor Jorge Barcelos, do Centro de Ciências Agrárias, e também ele é supervisor do Laboratório de Hidroponia da UFSC. O Ciência Notícia já está no ar. Olá, professor Barcelos, seja muito bem-vindo ao Ciência Notícia. Muito obrigado, Walter. Bem, professor, para começar aqui a nossa conversa, vamos tentar, pelo menos, encaminhar essa ideia que, inclusive, está aqui no nosso cenário. Já temos aqui uma amostragem do que é hidroponia. Eu queria que você começasse abordando uma espécie, vamos ser bem didático, né? Vamos tentar introduzir o nosso telespectador, o nosso internauta, para ele ficar sabendo o que significa hidroponia. O que é uma planta hidropônica, professor? A planta hidropônica, ela se diferencia da planta do cultivo convencional no campo, porque ele é fora do solo. Então, nós utilizamos várias estruturas, diferentes estruturas, para acomodá-la e oferecer à planta aquilo que ela vai pegar no solo, que é a água com os nutrientes. Então, nós preparamos uma solução nutritiva com todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento e de forma balanceada ainda. Então, isso é o cultivo hidropônico. Agora, quando surgiu essa ideia de hidroponia? Já falamos aqui, inclusive, antes do programa, que americanos usaram durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, mas a evolução, pelo menos na literatura, você observa que já lá no tempo da Grécia Antiga, Jardim da Babilônia, sei lá, alguma coisa assim, Sim. já se cultivava de maneira bem rústica, né? Isso. Essa técnica hidropônica. É isso? Eu queria que você fizesse uma evolução rapidamente. Os povos antigos já faziam várias práticas de cultivo na água. O Jardim da Babilônia é um exemplo. Mas as universidades utilizaram essa solução de nutrientes para conhecer melhor a planta. Quais os nutrientes que são realmente essenciais? Quais as quantidades de cada elemento, né, de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Então, a lista completa e as quantidades. Agora, então, desde 1300. Agora, essa lista se chegou exatamente com pesquisa, né? Com pesquisa. As universidades, as faculdades vêm pesquisando desde 1300, nos anos 1400, 1500, 1600, né? E agora, o grande avanço mesmo foi nos anos 30, em 1930, por aí, um americano, o Guerick, ele resolveu não só fazer experimento, mas cultivar mesmo. Cultivar para, por exemplo, comer uma verdura, para apreciar uma flor, e não só para entender as plantas. Uhum. Então, aí começou a hidroponia, e ele deu o nome hidroponia, hidro, água, pônus, trabalho. Que é do grego, né? Porque, antigamente, o pessoal saía de casa, que trabalho significava agricultura, né? Uhum. Então, ele deu esse nome, hidroponia, né? Mas ainda teve o pulo do gato, né? Na década de 70, aí foi um inglês, o Alan Cooper, porque as estruturas eram muito pesadas, então não decolava, o público ainda não adotava o sistema. E esse Alan Cooper, ele bolou esse sistema de pouca estrutura leve, que é nos canos de PVC. Então faz furinhos nos canos de PVC. Canos que você usa para... Os canos mais tradicionais hoje do cultivo hidropônico. E aí toda a estrutura ficou mais leve, menos água, menos solução, né? Tudo mais leve. Pronto, foi o que precisava para o público sair adotando o cultivo hidropônico. Então, depois dos anos 70, houve uma explosão mundial. Então, basicamente, esse marco de evolução
podemos citar 1970, começo de década. Deve ter dois momentos, 1930 e depois 1970, aí realmente a coisa deslanchou. Então, em termos evolutivos, os países hoje, quer dizer, vamos citar aí os países que hoje estão na ponta dessa técnica chamada hidroponia. Olha, Japão, né, tá na ponta, mas dá para destacar a Holanda. Holanda, hoje, 97% do cultivo... Quase 100%. Quase 100% do cultivo é feito em hidroponia, fora do solo. Porque eles têm uma restrição muito grande para a utilização do solo. A lei ambiental é muito forte. Então, eles não podem arar o solo. Eles não podem jogar adubo no solo. Eles não podem nem irrigar o solo. Então, quando eles têm o solo, é para grama, para capim, para plantar algumas flores e coisas frutíferas, mas eles não podem ficar adubando e irrigando. Então, o cultivo mesmo de hortaliças, frutas, tudo que é comestível e intensivo é fora do solo. E para fechar este bloco, professor, aqui no Brasil, queria que você falasse um pouquinho também da nossa experiência aqui hidropônica. Como é que está? No Brasil? Dificuldades, quer dizer, o começo também aqui no Brasil e agora, hoje, inclusive, tem um congresso aí coordenado por você, que é o congresso, né, brasileiro, um seminário, ou seja, é um evento nacional sobre hidroponia, né? O brasileiro, eu digo que foi um amor à primeira vista, né? A hidroponia, ela chegou e o brasileiro adotou com tudo, né? Principalmente para verduras. Hoje, o Brasil é um dos destaques mundiais, porque o número de produtores passa de 2.000, 3.000, ninguém sabe hoje quanto, né? Enquanto que em outros países existem muitos produtores, a produção é intensa, mas com um número pequeno de produtores. Então aqui o brasileiro adotou e está com tudo, e o produto está sendo muito bem aceito no comércio, né? Produto de qualidade, né? Por exemplo, o produtor hoje ele tem uma certa facilidade para vender esse produto? Uma certa facilidade, sim, porque ele é um produto em pequena quantidade diferenciado. Então, sempre tem um público diferenciado que procura esse produto. Então, isso não tem assim, um grande problema. Muito bem, estamos hoje falando sobre hidroponia e uma forma de cultivar plantas na água. O nosso convidado é o professor aqui do CCA, o professor Jorge Luiz Barcelos Oliveira, do Centro de Ciências Agrárias, e ele também coordena o LabHidro, que é o Laboratório de Hidroponia da Universidade Federal de Santa Catarina. A seguir, você vai conferir: produtos hidropônicos ainda são considerados caros? Será? E é possível fazer uma produção caseira? Vamos tentar aqui no próximo bloco. Voltamos com o Ciência Notícia.